Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula, a gente vai definir formalmente o que é limite. Então a gente vai pegar aquela nossa definição intuitiva e vai construir uma definição matemática bem formal, né? Seja A um ponto interior de um intervalo aberto e seja F definido em todo esse intervalo, exceto possivelmente em A. Né? Então você tem uma função que ela é definida em um intervalo no entorno de A. Então aqui no ponto A a função não necessariamente existe, mas há pelo menos um intervalo aberto em que a função é definida nele todinho. Né? Seja L pertence a R, tal que L é o limite, né? No caso, limite de f de x com x tendendo a A é L. Então, dado o epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, em que essa correspondência aqui é biunívoca. Então, se x menos a é menor que delta, em módulo, f de x menos o limite menor que epsilon. Vamos tentar entender o que significa isso. Na verdade, o que significa esse limite? X tendendo a A significa que x está se aproximando de A indefinidamente. Certo? Então, significa que o x está aqui, vamos supor, o ponto A está aqui. Ele vai estar aqui bem pertinho de A. Se ele está bem pertinho de A, eu posso dizer que o x está a uma distância de A menor do que delta, tanto para a direita quanto para a esquerda. Né? E aí o que nós vamos ter? O x vai estar dentro desse intervalo aqui. Professor, esse intervalo está grande. Vamos pensar primeiro nisso. Olha, se o x tende a A, ele está dentro desse intervalo. Então, a distância x menos A em módulo é menor do que delta. Agora, quando a gente pensa, a gente diz que existe um delta, e a gente, para entender essa definição dessa forma, a gente vai pensar que o delta é um número bem pequenininho. Um número quase igual a zero. Então, é verdade que se o delta for bem pequenininho, quase igual a zero, o x vai ficar muito próximo de A. Então, você vai ter a tendência x tendendo a A. E aí diz que se ocorrer o limite, à medida que eu tomo um número bem pertinho de A, eu vou ter um número para f de x, bem pertinho de L. Certo? Para qualquer número real, epsilon e delta, inclusive para eles muito pequenos. Então isso aqui não é nada mais, nada menos do que a reescrita disso daqui, só que sob uma linguagem um pouco diferente, um pouco mais rigorosa. Né? E a gente pode dizer, então, né, que a definição alternada, que a expressão limite de f de x com x tendendo a A igual a L, significa que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que sempre que x está na vizinhança de raio delta de A, ou seja, no intervalo A menos delta A mais delta, sempre que x estiver aqui dentro, e x diferente de A, tem-se que f de x está na vizinhança de raio epsilon de L. Então, se eu pegar um número x aqui dentro dessa vizinhança, eu vou ter um número y, a função vai ser um número y dentro dessa vizinhança do limite. Se isso acontecer, o limite existe e é L. Se não acontecer, é porque a função não tem limite naquele ponto. Bom, agora nós vamos definir, seguindo esse mesmo tipo de procedimento, os limites laterais. Então, vamos definir primeiramente o limite lateral pela direita. X tendendo a A pela direita significa que você está se aproximando de A pelo lado direito. Então, obviamente, o X não pode, você naquela definição lá, você não vai poder mudar, não vai poder colocar X menos A em módulo menor que delta. Porque X menos A em módulo menor que delta indica que X está na vizinhança de raio delta, tanto na direita quanto na esquerda. Então, você percebe aqui que quando você se aproxima de A pelo lado direito, a função aqui está caindo, está se aproximando de L. Aqui, a função está indo, a função está subindo, está se aproximando de L.
Se aproximar pelo lado direito de A não significa que a função vai se aproximar por cima ou por baixo de L. Por isso, a parte do f de x menos L menor que epsilon permanece como está, e aqui vai mudar só a questão da tendência. Se você tiver um limite à esquerda, é a mesma coisa. Aqui o limite à esquerda, o x vai estar entre A menos delta e A. E aqui ó, a função está se aproximando de L por baixo. E aqui a função está se aproximando de L por cima. Então essa parte aqui da definição fica inalterada. E aqui vai mudar aqui o intervalo. Certo? Então essa daí seria a definição. E aí naqueles itens de que se fala em provar limites, nós vamos usar esse tipo de formalismo. Bom, pessoal, agora nós vamos mostrar a relação entre os limites laterais e bilateral, né? Nós afirmamos na aula passada, e dissemos que iríamos provar agora, é uma prova bem simples, né? Que um limite bilateral, ou simplesmente o limite de f de x com x tendendo a A, existe se e somente se os limites laterais pela direita e pela esquerda existirem e forem iguais. Então, vamos partir do pressuposto de que esses limites existem e são iguais, né? Então, existe um epsilon positivo, dado um epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, para o limite à direita, eu tenho que x está entre A e A mais delta. Para o limite com x tendendo a A pela esquerda, nós temos que x está entre A menos delta e A. E para ambas as desigualdades, né, tanto para essa quanto para essa, existe uma correspondência entre f de x menos o limite menor que epsilon. Né? Então, e aí o que acontece, né? Do primeiro limite de x tendendo a A pela direita, nós temos essa correspondência. Do segundo limite, nós temos essa outra correspondência. Se nós juntarmos essas duas aqui, nós vamos ter que o x ele é menor que A e A A menos delta é menor que A, que é menor que x, e x é menor que A, que é menor que A mais delta. Então, nós podemos escrever dessa forma aqui. A menos delta menor que x, menor que A mais delta. E aí a gente sabe que essa expressão aqui, ó, ela corresponde justamente ao x menos A menor que delta. E aí, feito isso, eu mostro que, se essa relação está sendo obedecida, então esse limite existe. E é o mesmo número L. Então, fica comprovado aqui, mediante a questão de limites formais, né, definição formal de limite, que um limite bilateral só existe se os limites laterais existirem e forem iguais. E agora nós vamos à solução de alguns exercícios. Bom, como primeiro exercício, nós vamos provar esse limite. Que o limite de 3x menos 5 com x tendendo a 4 é 7. Quando a gente fala em provar limite, você vê que realmente isso aí é uma reta contínua, tem todos os pontozinhos alinhados, então espera-se que o limite seja 3 vezes 4 menos 5, que dá 7. Mas a gente quer uma demonstração matemática. Uma demonstração matemática de que um limite existe e é um determinado valor, vem de quê? Vem de uma demonstração por epsilon e delta. Então, a gente vai ter que mostrar que para esse limite, aquela definição que a gente montou na aula é válida. Ou seja, dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que aí tem uma correspondência entre x menos 4 menor que delta e a função, que é 3x menos 5, menos o limite, que é 7, é menor do que epsilon. Então, x menos a menor que delta, se somente se f de x menos o limite for menor que epsilon.
Ou seja, a gente está dizendo que se x estiver bem pertinho do 4, né, for menor do que qualquer número delta que você possa imaginar, a função vai estar bem pertinho do número 7. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Para mostrar essa correspondência biunívoca, a gente tem que exibir uma relação entre epsilon e delta. Qual é a ideia? É você pegar essa parte aqui, ó, e deixar elas iguais. Como a gente tem uma cultura de estar mais acostumado a simplificar as coisas do que complicar, eu vou pegar o módulo que está aqui mais complicado e vou reescrevê-lo de maneira a tentar transformar em 3x menos 4, né? Então, aqui dá 3x menos 12. Posso colocar o 3 em evidência. Aí fica 3 que multiplica x menos 4 em módulo. Posso separar esse produto em dois módulos, que vai dar módulo de 3, módulo de x menos 4, menor que epsilon. Posso levar esse 3 para o denominador, então eu vou ter que x menos 4 menor que epsilon sobre módulo de 3, que é 3, né? Módulo de 3, que é 3. Então, veja, nós temos esse lado que significa isso, que equivale a dizer que x menos 4 menor que epsilon sobre 3, e temos que delta, x menos 4 tem que ser menor que delta. Então, para que a correspondência biunívoca ocorra, basta que delta seja igual que epsilon sobre 3. Né? E aí o delta pode ser menor ou igual, porque se eu escolher um valor de delta, eu vou estar associado a um valor de epsilon. Digamos assim, se eu escolher uma aproximação de delta, uma aproximação de x por delta, eu vou ter uma aproximação da função por um epsilon. E aí está terminada a prova. Então, a exibição dessa correspondência biunívoca é que vai garantir que o limite é verdadeiro. Bom, agora vamos ao segundo exercício, né? A gente vai provar aquele limite, né? A gente já sabe que esse limite é verdadeiro, a gente trabalhou ele como exemplo, né? E agora a gente vai fazer a demonstração formal desse limite. Então, a mesma coisa quando eu vou fazer a demonstração formal, né? Eu vou simplesmente mostrar a correspondência biunívoca entre o epsilon e o delta. Então, dado delta maior que zero, existe um epsilon maior que zero, tal que se x tende a 3, ou seja, o módulo de x menos 3 for menor que delta, então se somente se a função x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, menos o limite, será menor do que epsilon. E aí eu tenho que pegar e fazer o quê? Para exibir uma relação entre delta e epsilon, eu tenho que igualar esses dois módulos. E aí qual é a ideia de igualar o módulo? Geralmente pegar um módulo mais complicado e reescrevê-lo da maneira mais simples. Então, vamos lá, vou pegar esse módulo mais complicado. Aí veja que aqui, para simplificar, eu já posso fazer a fatoração do x ao quadrado menos 9 com o produto da soma pela diferença, né? Por quê? Porque fazendo isso eu já me livro da fração. Bom, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou cancelar aqui, né? Vou cortar. E vou ficar com x mais 3 menos 6 menor que epsilon, que automaticamente chega em x menos 3 menor que epsilon. Então, comparando, né, esse segundo termo da correspondência biunívoca equivale a esse, e esse primeiro termo
né? Como nós temos aqui x menos 3 em módulo, x menos 3 em módulo, se nós adotarmos um delta igual a epsilon, ou um delta menor igual a epsilon, você vai ter uma obediência daquela relação e o limite vai estar valendo. Então, nós provamos a partir dessa relação que o limite existe e realmente vale 6, como nós tínhamos colocado. Nesse exercício, nós temos que provar que esse limite não existe. Então, lembrando a definição de limite, né? A definição de limite seria que x menos a menor que delta, se e somente se o módulo de f de x menos o limite for menor que epsilon. Eu não vou partir dessa definição porque esse termo não existe. Então, eu vou partir dessa afirmação aqui e vou mostrar que essa não pode ser obedecida. Essa seria a ideia. Que eu não tenho esse número L. Né? Então, se eu for escrever esse x menos a menor que delta, eu vou escrever aqui módulo de x menos a tendência, né? É menor do que o número delta. Então, eu vou considerar um número delta positivo, como é na definição de limite. Né? Isso equivale a dizer que x é menor do que delta. Se nós quisermos escrever 1 sobre x, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma inversão dessa relação. Então, se no lugar de x eu colocar 1 sobre módulo de x, né? E aqui eu vou ter 1 sobre módulo de delta, como eu inverti as frações, a relação vai mudar de sentido. Certo? Então, 1 sobre módulo de x vai ser maior do que 1 sobre módulo de delta. 1 sobre delta. A relação vai simplesmente inverter, porque eu estou tratando de números positivos. Se eu quiser agora tirar o módulo de x para ficar igual ao que está aqui, né? Então, eu vou ter duas desigualdades. Ou 1 sobre x vai ser maior que 1 sobre delta, que eu vou chamar de um número m, ou o menos, perdão, ou 1 sobre x vai ser menor que o menos 1 sobre delta, que eu vou chamar de menos m. Então, veja, se 1 sobre x é maior aí que um número qualquer, veja, se delta é um número maior que zero, m também vai ser um número maior que zero. Se na definição de limite nós pensamos delta como sendo um número pequeno, n vai ser um número grande, certo? Então, se delta é pequeno, muito próximo de zero, para que seja obedecida, o n vai ser muito grande. Então, significa que 1 sobre x, que é a função, é maior do que qualquer m, do que qualquer número real, ou seja, do que qualquer número muito grande. Logo, se 1 sobre x é maior que m, 1 sobre x é ilimitado, e, portanto, não tem limite. Então, logo, então, 1 sobre x é ilimitado. Então, o limite não existe. Então, esses foram os exercícios propostos para essa aula. Em seguida, nós vamos trabalhar com as propriedades operadoras de limite, que vão permitir, de fato, a gente calcular os limites. Aqui a gente só está mostrando
provando os limites, né? As regras para calcular limite de uma maneira bem rápida e fácil a gente vai aprender na próxima aula. Até logo.